base. Cadê você? Ela é do hospital de base, atende no SAMU. Então, é uma pessoa que tem um contato muito próximo com a população, com a comunidade que está passando por uma instabilidade emocional muito grande. E há um reflexo direto na mente, há um reflexo direto na psique, há um reflexo direto no comportamento. Por isso, tantas tristezas, melancolias, inseguranças e tudo mais. Eu queria que a Camila fizesse essa participação aqui com a gente, que ela tem muito o que... Ela entrou agora, a Camila Nascimento, psiquiatra, nós vamos entrar com ela e você pode fazer todas as perguntas, porque é como se pudéssemos fazer um pouquinho da telemedicina. Doutora Camila, vou adicionar. Vamos fazer... Gente, o panelaço aqui tá grande. Olá, doutora Camila. É uma Olá, Mônica. Que isso? Tudo bem? Muito prazer. Muito obrigada por te receber aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada. Acabei de contar que a gente está fazendo a live num momento de grande transição e isso pode até fazer parte, se isso também vai abalar a cabeça das pessoas. Eu queria falar, você é psiquiatra, atende no hospital de base, no SAMU, e isso lhe dá uma proximidade muito grande com todo tipo de gente da população do Distrito Federal, não é? Sim, acaba que com essa população a gente tem um pouco mais de visão de como que as pessoas estão reagindo, como que as pessoas estão se sentindo diante dessa pandemia, né? Eu tenho contato com várias pessoas, vários tipos de depoimentos que as pessoas estão me trazendo sobre as reações, os sentimentos. Isso é muito rico para a gente conseguir entender um pouquinho como que tudo isso se passa dentro de cada um, né? E aí a gente vai liberar para as pessoas fazerem essas perguntas. Antes eu vou falar com a Gianice aqui, que não é não é para você. Eu vou chamar de você porque você tem idade de ser minha filha. Pode chamar você, por favor. A Gianice diz, é sobre isso mesmo que eu quero perguntar. E esse outro ministro da Saúde, será que ele terá o mesmo comprometimento com a sociedade? Janice, o mínimo que eu espero é que ele tenha todo o comprometimento com a sociedade. O que me causa, Janice, é uma certa estranheza, assim, estranheza não, instabilidade, assim, será que terão as mesmas condutas? E se não, com que justificativa? Porque a gente vinha aqui, ó, acreditando que era para fazer tal isolamento, blá, blá. De repente, talvez não seja mais. Torçamos. Vamos acreditar que haja bom senso, né? E que a gente possa ter uma sensibilidade e uma sensatez à frente de toda essa crise. Sim, Quer falar alguma coisa? A gente está vendo aí as orientações, né, da OMS e que todos os países estão vendo, a gente está acompanhando, e eu acho que isso traz mesmo direcionamento para a gente também, de entender como que nós, no Brasil, estamos acompanhando tudo isso em outros países, né? Então, realmente, vamos ter paciência, vamos ver como é que ele vai reagir, como é que ele vai conseguir conduzir agora nessa cadeira para a gente está aqui, vamos juntos para torcer para que conduza da melhor forma possível, né? Verdade. Aliás, já tem um fã-clube seu aqui, tem uma Camila Xará, que está dizendo que você, ó, que ela já se socorreu aí de você, já te perturbou. Camila, a Lorena grande dizendo, a doutora Camila é top. Aí eu quero perguntar, tá aqui as perguntas, melhor doutora do mundo. Ô, beleza. Nossa, que legal. Mãos. Paulinha, obrigada pelo elogio. Então, eu queria já começar perguntando, doutora Camila, o que causa na mente da gente um confronto com uma situação dessa que fatalmente nenhum de nós passou até hoje na vida? Quais são os primeiros abalos e primeiras sequelas que temos de imediato? É uma situação muito diferente do que todo mundo já passou, a maioria de nós já passou. E o que acontece na nossa mente, no geral, quando a gente passa por uma situação de muito estresse, de muita angústia, a gente tenta, de alguma forma até inconsciente, procurar uma experiência anterior parecida, para a gente reagir de forma semelhante, para encontrar como se fosse um roteiro de como reagir, de como lidar com a situação. Acontece que nesse momento a gente tem
uma situação muito atípica. E por isso a gente não tem esse embasamento, esse roteiro pré-realizado, pré-determinado de como fazer, de como reagir. E a gente fica muito perdido. E isso traz muito estresse. Todo mundo fica muito estressado de como é que eu vou reagir agora, o que, que vai acontecer, essa insegurança, essa incerteza. Além da incerteza, da insegurança de que tem acontecido no mundo mesmo, de todos nós lidar com isso de uma forma imprevisível, né? Cada momento é uma orientação diferente. Além disso, tem uma alteração psíquica mesmo, que a gente não sabe emocionalmente como lidar. E o que é muito comum acontecer, Mônica, é as pessoas terem sentimentos muito distintos. Uma hora tem o sentimento de ansiedade, de nervoso, outra hora tem esperança de que tudo vai mudar. E aí tudo isso vem junto e as pessoas acabam sentindo uma confusão muito grande internamente. Eu vejo muito isso. Eu quero voltar sobre esses principais. É uma dicotomia, às vezes uma euforia, às vezes uma esperança. A Paulinha diz: o meu filho de 5 anos, desde o início da quarentena, não vai nem no elevador. Sugeri que ele saísse de máscara comigo só para andar um pouco de patinete. Ele falou que não podia, que estava com medo. Como é que se lida com uma criança de 5 anos com esse medo? Sim, as crianças absorvem muito, né? Tudo que está em volta. E às vezes elas não têm essa forma de abstrair. A gente consegue entender o que está acontecendo e por quê. Só que as crianças absorvem de uma forma muito rígida. Então, talvez lidar com a criança é mesmo tentar trazer uma leveza. Mostrar para a criança que a gente está ali, para a gente também é difícil, mas mostrar que não é uma coisa necessariamente obrigada, que é por um motivo positivo, que é para cuidar da própria saúde e trazer isso como uma educação para a criança. Vamos ter disciplina, vamos todo mundo junto aqui, estamos juntos fazendo o melhor que a gente pode. E aí essa leveza, a criança acaba absorvendo muito isso, de forma de brincadeira, né? De forma de lúdica. E aí eu achei legal essa sugestão da Paulinha. Põe a máscara, vamos dar um passeio de carro só para ver a vista, para não trazer um pouco muito dessa prisão, né? Verdade. Eu vejo pais falando que a criança fala: por que eu tô preso? Por que eu não posso sair? Não consegue entender, né? E essa coisa de criar movimentos em casa. Eu me lembrei agora daquele filme A Vida é Bela, né? Sim. Acho que A Vida é Bela, não é? Que ele da guerra e ele com a criança ali, ele esconde, brinca. É verdade. É muito legal. Ele brinca, ele tá fugindo de alguém, né? E ele brinca com a criança de alguma forma que a criança se diverte, nem percebe o que está acontecendo. Exatamente. A Paulinha teve até agora um que mostrou, foi uma imagem muito forte de um pai e se não me engano, na Síria, na guerra, no bombardeio, e ele brincando com aqueles bombardeios na televisão, a criança rindo. Quer dizer, e a Paulinha volta a dizer que o filho não quis ainda. E aí é essa questão de suavizar a forma de informar. A comunicação, na verdade, é tudo, né? Eu sei que essa área que eu lido é uma área bastante sensível, mas a gente precisa saber comunicar. Porque o nosso medo pode passar para o outro, não pode, Camila? Pode, e acabar trazendo um estresse maior. Porque a gente tem o nosso medo, mas a gente consegue oscilar, suavizar, lidar com ele. Mas a criança é muito mais concreta, então ela acaba absorvendo mais isso. E se a gente conseguir passar para a criança de uma forma mais lúdica mesmo, mais leve, ela não vai ter aquele medo todo. E talvez não trazer aquele trauma. Muitas mães vêm me dizendo, Mônica, com medo de a criança trazer um trauma para o futuro. Sabe? Ela viver esse episódio agora como um trauma no futuro e lembrar como uma situação muito ruim. E isso pode acontecer? Depende muito de como a gente lida. Qualquer situação, dependendo de como é vivenciado pela criança, pode trazer um trauma ou não. Então, a forma como a gente lida, mostrando que é lúdico, mostrando que é tranquilo, mostrando que vai passar e que é para nossa saúde, isso tudo vai trazendo uma tranquilidade. Quando a gente passa segurança para a criança, ela consegue perceber que não está sozinha, que a gente não está inseguro no mundo, né? Que isso tudo vai passar e vai ficar melhor. Então, criar elementos lúdicos em casa, né? Jogos, inventar um esconderijo diferente, o resgate da boneca. Sim. Para que ela se ocupe com alguma coisa que não seja televisão, né? Para também não ficar só ali ligado na televisão. Eu vejo os pais falando também que a criança tem muita energia, né? E às vezes, por mais que eles brinquem com a criança, ela ainda quer brincar mais, quer gastar mais energia. E o que eles têm falado tem funcionado bastante brincadeiras de atividade física.
Aqueles brinquedos de Sim. videogame, né, de atividade física, ou brincar em casa mesmo, colocando para fazer. Uma pessoa me falou que começou a colocar aqueles aplicativos de exercício e colocou a criança para fazer junto. Então, de alguma Legal. forma, para gastar energia. A minha E neta já está dando aula. Acho que vai botar no canal dela aqui daqui a pouco a série dela. que legal, olha Ah, só. Aprende também, né? não é? A Valéria está dizendo algo também que só corrobora. É a união do medo e da insegurança do vírus, né, da Covid, com a Uhum. perda de emprego. Então, assim, essa coisa do posso ficar doente, posso ser infectada e posso também, o que será de mim amanhã? Sim, Você isso vê é, isso também nos seus sim, pacientes? isso tem acontecido muito, porque como ninguém sabe exatamente o comportamento do vírus, tem tido muitos estudos, né? Tem analisado muito isso e a gente está progredindo nesse sentido, mas uma certeza ninguém tem ainda. Então esse medo é real, medo de como vai ser, de o que vai acontecer. Eu tenho visto muito isso, só que por ser uma coisa tão impalpável, uma fonte de tanta insegurança, o que eu falo é para a gente tentar fazer o que a gente pode. Todas essas orientações de fazer as máscaras, né? Que está até todo mundo até brincando muito com isso, usando máscaras diferentes, se cuidando, usando o álcool gel, lavando as mãos. Usar essas orientações e deixar que as coisas vão de alguma forma acontecer. Se a gente tentar controlar tudo e evitar todo tipo de imprevisto, a gente acaba ficando muito mais angustiada do que a situação pede, do que é proporcional. Então, às vezes, quando a gente pensa, será que eu vou me infectar? A gente não sabe. E muitas vezes a infecção vem de forma imperceptível, como se fosse uma alergiazinha e não sabe. E aí eu conheço gente que fez exame mesmo sem estar sentindo nada e deu positivo. Então, às vezes, vai vir sem a gente perceber e não vai precisar daquela angústia e ansiedade toda. Então, o que eu sempre tenho falado, quando vem aí na cabeça esse pensamento de como vai ser, essa angústia, essa ansiedade, vou fazer o máximo que eu puder aqui e vou deixar as coisas acontecerem um dia depois do outro. Um dia depois do outro funciona bastante para a gente conseguir evitar essa preocupação desse futuro. Eu vou infectar quem vai morrer ou não. Acaba trazendo muita angústia que a gente não sabe mesmo, né? É um Isso comportamento. que está acontecendo aqui, inclusive no que eu estou recebendo aqui, por conta dessa mudança, o novo ministro já está falando que o grande medo é que haja um foco agora totalmente voltado para a economia, ou seja, libera tudo. Não vamos também se preocupar, não vamos nos preocupar tanto com isso antes disso acontecer. Né? Vamos Sim, fazer a nossa parte. até porque a população também tem uma força muito grande, né? Então, digamos que isso aconteça, que decidam que libera tudo e vamos voltar tudo para o normal. A população já está educada, já está muito bem orientada sobre como os outros países estão se posicionando. Então, a gente mesmo pode tomar esse tipo de decisão. Não, eu vou evitar, mesmo que seja orientação do ministro, eu posso fazer diferente, né? Verdade. Essa, A essa... Lorena, a Lorena pergunta aqui, como nós, profissionais da saúde, podemos lidar com a ausência do convívio com a família? Deve ser bem duro, né? porque Os quem está na médicos saúde. alugando apartamento. Sim, quem está na linha de frente está com muito medo de passar para a família, né? Para os familiares. Claro. E a ideia é assim, eu sempre oriento que tem que tentar um contato maior de alguma outra forma. A gente tem tecnologia que está utilizando ela agora, né? Tentar aproveitar ela de uma forma que a gente consiga se conectar mais. Então, talvez eu ligo para minha mãe uma vez a cada 2 dias, a cada 3 dias, vou ligar todo dia, vou conversar todo dia, tentar ter algum contato de várias formas. Eu já vi pessoas que estavam fazendo aniversário, passaram na frente da casa dela, deram um tchau com um buquê de flores só para alegrar o dia, sabe? Então, formas de você ver a pessoa que não tem o contato, se protegendo e protegendo a pessoa, ameniza um pouco. E lembrar que vai passar, que uma hora a gente vai conseguir. Então, Sabendo que é para o bem deles e do seu próprio, né? sim, porque imagina a consciência de que se acontecer alguma coisa com o seu próximo por você ter tido contato, como você vai ficar, né? Então, tentar, um dia depois do outro mesmo, com paciência, se protegendo, tentar se aproximar mais com cuidado quando for se aproximar, usando todos a proteção, né, os equipamentos de proteção, mas pelo menos tentar ter um contato máximo possível dentro do permitido. Então, acho que isso ajuda de alguma forma, né? Verdade, perfeito. Doutor Leonardo Lima, oftalmologista, querido, mandou dizer aqui que você é Sim, a melhor querido. psiquiatra de Brasília. Quero agradecer a ele, que foi Que... com a live dele que ele me indicou você, e eu estou adorando. Agora Doutora você vai Nada é fazer parte ótimo. do meu cast de entrevistados fixos. Obrigada, estamos juntos. Tem Leonardo, uma um grande pergunta aqui amigo, um abraço. esse sim é também um grande
Um grande profissional, é um profissional. querido. O Cerqueira diz, vocês possuem alguma opinião sobre a demissão do ministro da Saúde Mandetta, que ocorreu há poucos minutos? A gente começou falando sobre isso, acho que é mais uma linha política, né? Que o nosso trato aqui hoje é a psiquiatria nesse momento, mas eu vejo como uma consequência natural do que já vinha sendo avisado e desenhado nesse cenário nosso. Uma briga ou uma inconsistência de valores iguais, semelhantes, de conduta, divergência de linhas políticas, de grupos, etc. E entra agora um realmente diferente que acabou de dizer aqui, há um alinhamento completo, né, entre ele e o presidente, claramente se dirigindo ao ministro Mandetta, que não estava com alinhamento nenhum, por divergirem nesse pensamento, isolamento sim, isolamento total não, e agora esse outro não sei como é que vai se comportar, e acho que a grande questão é essa. A Janice está dizendo aqui, eu tenho um problema com a máscara, não dou conta de usar. Só aquela outra que cobre a testa também. É eficiente? Ela deve estar falando da balaclava. Como é aquela que é do rosto todo, né? Que só fica os olhos. Que é uma balaclava, né? Que é para frio, etc. Sim, até que motoqueiros utilizam, né? Muito. Isso. Você ajuda, sim. Ajuda, sim. Aquela máscara que estão fazendo com 2, 3 tecidos acaba sendo um pouquinho mais que filtra melhor o ar. Essa balaclava ajuda, mas ela é um pouquinho mais permeável, então não ajuda tanto. Talvez você se acostume com o tempo, sabe? Talvez colocar um pouquinho mais folgada, você vai se acostumando um pouquinho mais com o tempo, mas depois tem que ajustá-la direitinho no rosto para que realmente não entre ar por trás. Não vaze, né? Isso, não vaze, porque senão não faz o efeito dela. Hoje eu vi uma bem bacana que era com meia. Meia nova, claro. Meia sim. nova. Corta o bico, corta o tornozelo. Aí ela fica assim, né? Aí ali põe um papel, tipo aquele papel de coar café, uma coisa assim. E aqui faz um cortezinho, outro daqui, outro daqui. Aí vira ela. Prende na orelha. Muito que legal. Muito criativo. E a ideia é isso, ter algumas camadas para que proteja. Então, talvez essa seja mais confortável, alguma outra que seja mais confortável. É uma boa ideia. Então, a gente tenta o máximo possível, né? O BSB Sunset está sugerindo a gente fazer uma matéria a bordo de um veleiro. Vou nada, Nossa. nem pensar que eu vou entrar num veleiro com esse mar que vai lá, a zona Ia ser bonito, hein, Mônica? Ia ser bonito. Eu mando um drone lá e eu fico daqui narrando. Logo no começo você falou dos vários sentimentos que vêm, né? Eu já li que vem uma negação, às vezes, isso vai passar, isso é uma gripe, isso é não sei o quê, blá, 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 blá. Aí, de repente, você se enche de medo, fala, meu Deus do céu, e agora eu vou morrer como a gripe espanhola que matou 50 milhões. Como é que é? Quais são os principais pontos que a gente começa a ganhar, a receber? A gente pode se assemelhar mais ou menos com como é que funciona o luto. O luto tem várias fases também. E o luto é nada mais que o rompimento de uma relação de algum ente querido, um rompimento muito brusco. E o que a gente tem aqui, na realidade, é o rompimento com uma situação que a gente estava confortável. Então, a mudança de realidade completa, que a gente não sabe se vai voltar. Então, por isso que se assemelha um pouquinho com o luto. E aí tem essas fases, que é essa negação de não é nada e achar que não vai acontecer nada. E depois esse medo absoluto muito grande. Tem um momento que acontece negociação. As pessoas mais religiosas falam, não, Deus, se você não levar meus parentes, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Né? Tem aquela negociação que a gente tenta fazer, de alguma forma, com o impalpável. Porque é como se a gente quisesse se aproximar daquilo. Se eu sair dessa, eu paro de fumar. Sim. Eu volto a fazer ginástica, né? Isso mesmo. E essa é uma negociação que a gente tenta fazer. E depois tem a aceitação, a gente aceita. E aí é o momento que a gente relaxa, que a pessoa consegue, tudo bem, eu sei que não é incontrolável, não vou conseguir fazer mais nada e vou aqui sentar e esperar, ver o que eu posso fazer. Não sentar só literalmente, mas relaxar psiquicamente, sabe? Emocionalmente. E ver o que eu posso fazer é interessante isso que você disse. Sim, porque o que está ao meu alcance, o que está ao alcance das minhas mãos, né? Perfeito. O BSB Sunset, que é isso, Mônica? Veja, tá bom.
eu vou pelo menos fazer uma matéria sobre esse seu veleiro, mas não garanto que eu vá pessoalmente, mas vou filmar. A Combinado. personal trainer Sueli diz: como lidar com a ansiedade para dormir? A ansiedade pode trazer a insônia e como é que pode agir? E essa dica do que fazer, porque Uhum. se entupir de remédio também não é a solução. Acaba que não ajuda tanto. A ansiedade para dormir acontece bastante porque, primeiro, que você está mais em casa, então acaba gastando menos energia, a preocupação com a situação toda, e aí traz mais insônia mesmo. Eu costumo falar muito para as pessoas fazerem aquela tal da higiene do sono, que é muito eficaz, apesar de ser muito comum, é muito eficaz. Como Então, é? diminuir as luzes, diminuir o som, tentar ter uma música mais tranquila, tentar tirar da mente aquilo que é essas questões que a gente está lidando agora, né, que é o coronavírus. E quando a gente fala de tirar alguma coisa da mente, é muito difícil de tirar de repente. Então eu sempre falo para substituir. Substituir por uma música gostosa, que a pessoa se sinta bem, ou um filme que seja tranquilo, relaxante, alguma situação para colocar, para ocupar a cabeça. E aquilo vai aos poucos relaxando até a gente conseguir dormir. Vale os chazinhos, né? Vale aquelas coisas que dão uma relaxada mesmo. E além disso, olha, é isso mesmo. Pra gente Tadinho. conseguir ficar tranquilo. É, e também ficar de dia, durante o dia eu tenho pedido muito para as pessoas não ficarem deitadas. Isso é um ponto muito importante, Mônica. Porque a gente está em casa, naturalmente tem o sofá ali vai para o quarto, né? E aí, se a gente fica deitado, o corpo está muito descansado, e aí a gente, da noite fica mais difícil. Então, ficar sentado, em pé, fazer alguma coisa ou outra, para fazer com que o corpo se canse, perceba que é a noite que é a hora de deitar. E atividade física, por mais que seja complicado de fazer, tem muitas pessoas orientando, muitos tipos e estilos de atividade física para fazer em casa. Tentar fazer Verdade. mesmo, que isso vai ajudar a cansar o corpo. Alivia também, libera hormônios que dão uma calma, um relaxamento e que acalmam também. E aí acho que ajuda muito a dormir mesmo. E realmente, se não conseguir, tem medicações que são para isso, mas que tem que ser orientado por profissionais. É importante que a pessoa seja bem orientada para que depois da pandemia isso não traga um problema maior para a pessoa, né? Não vicia, né? Sim, uma Eu, eu, dependência, alguma eu coisa. tive, só para descontrair, eu tive um tio, já era bem idoso na época, eu era bem adolescente, e Uhum. ele tomava lá um remédio, que eu não me lembro o nome, mas eu lembro, é um nome bem famoso da época. Para Aí dormir? ele toma. Hã? Para dormir o Para remédio? dormir, acho que sim. Sim. Valium, pode ser? Valium, pode ser, sim. Pronto. É 30, comum mesmo. 40 anos atrás. Aí Aham. um dia a minha mãe disse a ele: Fulano, para de tomar esse remédio para dormir todo dia. Aí ele falou, ela falou, isso vicia. Ele falou, que vicia nada, tem 20 anos que eu tomo e não viciei. Isso eu Pois vi. é. Quer dizer, quando é que vai viciar? Então vicia, né? Vicia mesmo. O corpo Vi- acostuma e é, às vezes é mais difícil mesmo. Sim. Agora, bom, BSB Sunset está dizendo, faça terapia com a Mônica para perder o medo. Ô, a minha coisa é motivação. Às vezes passa pela cabeça que isso tudo pode ser o fim e causa uma certa ansiedade. Tipo, será que vai voltar? Claro que vai voltar, Paulinha. O que você acha? O que todo mundo está dizendo que é muito mais fácil de acontecer é a gente não voltar para exatamente para o que era antes. Mas as coisas vão ficar mais tranquilas. Porque a gente está tendo conhecimento, está aprendendo coisas, situações, orientações sobre higiene, formas de lidar com o mundo, de sair de casa, que a gente não vai desaprender, a gente está aprendendo. Isso está servindo agora para o coronavírus, mas vai servir Sim, também para a gente se prevenir de outras situações, sabe? De sim. talvez uma outra infecção, própria gripe no comum, a gente acaba pegando na rua, pegando de pessoas, a gente vai até se prevenir disso também. A gente está aprendendo tipos de cautela, de lidar com a saúde de forma diferente. E eu acho que a gente vai sair disso mais fortalecidos, com mais conhecimento, com mais aprendizado. E a gente vai Você voltar acha que a ter vai. Hoje todo mundo contato. fala, eu vou sair mais bondosa, mais o ser humano. Aí daqui a pouco entra na rotina, faz igual a promessa. Juro, meu Deus, que eu vou parar de fumar. Uhum. Eu não sei se vai ter uma mudança. Até o Cerqueira faz uma pergunta aqui. Vocês diriam que a cultura brasileira de um povo quente e carinhoso pode ser suprimida por novos hábitos, adquiridos como o que estamos tendo, algo mais frio e distante como em outras culturas? Isso eu acho difícil de mudar. Porque o brasileiro, gosta disso, né? O brasileiro está sentindo muita falta disso.
Então isso eu acho difícil de mudar. Eu acho que Também. vai voltar, não é? Vai voltar a se abraçar, a se beijar, os brasileiros a ser calorosos. Acho que isso continua. Não é que eu acho, Mônica, que as pessoas vão ser pessoas melhores de forma espiritual, eu sou mais evoluída, mas aprendizado mesmo, não é? Hábitos. Hábitos diferentes. Se você for ver, ao longo do mundo tem mudado muitos hábitos de Verdade. autocuidado, né? De conhecimento sobre higiene, sobre se portar. Então, essas coisas que eu acho que muda. Mas o E a brasileiro coisa da fica do mesmo mente, jeito. eu o Sunset aqui, enquanto eu não entrar no veleiro, ele não sossega. A Mônica vai dizer, se eu sair dessa, eu começo a velejar. Tá bom, se eu sair dessa, eu ponho um drone lá no veleiro e vou ver esse passeio dele. Mas, terapia náutica. Agora, na questão mental, por exemplo, eu estou no isolamento, porque tem um isolamento familiar, que está você, seu Sim. marido, filho, como a gente falou da energia da criança, e tem o isolamento, que é o meu, que eu não posso. Alguém falou agora da dificuldade de ver a neta, e isso Uhum. para mim é a coisa mais difícil. Imagino. Um dia eu Nossa. roubei no jogo, eu fui lá para frente da casa dela, aí ela me viu, ela falou: vovó, tô com vontade de te dar um abraço. Eu falei: eu também. Ela falou: mas então vamos treinar de longe, porque esse coronavírus está por aí. Então, Sim. assim, treinar de longe. Isso é mais difícil. Então, a cabeça das pessoas, e aí eu vou colocar acima de 60, elas têm que ter um trabalho. Eu queria uma dica mais sobre isso também, porque eu estou recebendo. Hoje eu recebi uma que falou: não sei o que está acontecendo, eu só estou querendo ficar deitada, vendo filme. E isso pode ser um sintoma. Sim, pode ser, porque os idosos que têm netinhos, né? Os netinhos a gente dizem que ama duas vezes, e é muito difícil essa distância mesmo. E a ideia é que a gente consiga tentar pensar que vai passar, lembrar disso, vai passar, a gente vai conseguir fazer outras coisas, vai conseguir voltar a vê-los. Achei ótima a sua ideia de ir lá na frente da casa dela, de ver, pelo menos, ver pessoalmente, né? Conseguir ter esse contato. Aí ela manda beijo, eu agarro beijo. Mas Pronto, olha a só. vontade é de sair correndo. Sim, mas lembrar da saúde, porque se eu fizer isso agora, eu posso me fragilizar e posso nunca mais poder vê-la. Então, na hora que vier essa angústia, essa tristeza, lembrar, não, vai passar e eu vou conseguir. E para os idosos, procurar mesmo próprias atividades mesmo que eles possam fazer para ocupar o seu tempo e conseguir estar ali. O tempo, estar ali fazendo alguma coisa, assistindo alguma coisa, conversando mesmo, manter contato, às vezes mensagens de vídeo que vai ajudar bastante, sabe? É complicado, não é simples mesmo não, Mônica. Mas a Aí gente vou tem que fazer sempre uma manter propaganda. consciência Entra aqui no disso. meu Instagram, que todo dia lá tem um vídeo como enfrentar o isolamento sem deprê. E Sim, você falou do exercício. Hoje um médico me falou que tem aumentado o número de trombose por conta do sedentarismo desse momento. sim, as pessoas estão ficando muito paradas, né? E É nem percebem. exercício. Exercício. Eu tenho um amigo que é sedentário, hipertenso, diabético, problema de pulmão, obeso. E ele tem aquele relógio de passos, de número de passos. Aí ontem Sim, ele falou: Mônica, eu dei 6 passos hoje. Eu falei: você morreu, você está morto. A pessoa que deu 6 passos, 3 para ir ao banheiro e 3 para voltar. pronto. Não, a gente tem que se vigiar. Não pode deixar de se vigiar. Esse relógio de passos é ótimo, porque ele coloca ele para te alertar, para levantar. Nem que você levante, fique em pé do lado do sofá, mas que faça alguma coisa mesmo. Eu Levantar o pé assim, ficar na ponta e voltar, né? Sim, fazer isso. Tenho uma idosa da minha família que é muito gente boa, que ela fala que eu, no mesmo apartamento eu fico andando aqui até sul. Ela começa a caminhar dentro do apartamento. Muito A tia legal. Bastiana, se estiver assistindo a gente, um abraço. Ela vai caminhando dentro mesmo. E é isso. A gente não pode parar. Então, Camila, levantar. a Jusilene diz: como é que concilia teletrabalho e rotina estudantil de filhos? Será que vale a pena tentar manter uma rotina dentro de casa? É legal ter a rotina, mas tem que tomar cuidado para que isso não seja uma pressão, uma angústia maior. Porque acaba que as pessoas tentando manter aquela rotina que a criança tinha na escola é muito complicado. Porque tem vários fatores, né? Tá em casa, a criança se comporta de forma diferente, e em casa com os pais é diferente, né? Então tentar manter uma rotina dentro do razoável, mas se permitir algumas saídas. Então vai ter dia que vai conseguir a manhã inteira a criança estude, que a criança faça as atividades, vai ter dia que não vai conseguir. Então, permite saber que essas flexibilidades podem acontecer. Então, tentar manter uma rotina, mas não se enrijecer com isso. Porque senão pode ser estresse para a mãe, para os pais e para as crianças também. Pode ser mais difícil também para as crianças, né?
Eu estava aqui na minha pauta de fazer uma pergunta, e aqui a personal trainer Sueli colocou sobre o aumento do consumo de drogas. E aí são vários. Eu recebi de uma moça, o filho de 24 anos está dia e noite fumando maconha, e a outra tem um irmão que tem, agora eu não sei, são 26, 20 e poucos anos, diz que ele bebe de manhã, de tarde, de noite. E aí ela está dizendo aqui, o aumento do consumo do álcool, a epidemia pode ser responsável por esse aumento. E há um estímulo muito grande. Então eu recebo direto vídeos assim: ai, gente, me deu uma tristeza aqui, acabei de arrumar a casa, que abri meu vinho. Como é que você vê isso? Isso está acontecendo mesmo, pela falta de atividade, pela falta da rotina, acaba as pessoas entendendo. O brasileiro gosta muito do fim de semana, né? Então, entendendo que eu estou para tirar o tédio, tirar o desânimo, vou fazer um fim de semana aqui prolongado. De alguma forma, relaxa o álcool, relaxa, mas isso traz realmente traiçoeiro, porque acaba a gente entrando num comportamento que acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então, eu vejo que está acontecendo mesmo, isso é frequente, e é outra coisa que a gente tem que se vigiar. Olha, não vou fazer isso porque isso pode me trazer coisas ruins, vou tentar pular os dias, chegar no fim de semana, tentar evitar isso, então tentar se policiar mesmo, porque como a gente não tem compromisso de sair, acordar cedo no dia seguinte, isso acaba tendo um pouquinho mais de flexibilidade, não, né? tem blitz? Não você tem tá blitz. Em casa? Estou em casa amanhã, eu não acordo cedo, posso fazer meu trabalho um pouco mais tarde. Então, se vigiar, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em casa. Então, a gente precisa tentar manter uma qualidade de saúde mesmo física, né? O que essas drogas, e aí as que eu citei aqui, o álcool, a maconha, elas podem, a longo prazo, causar, e eu estou falando assim, no tempo da pandemia, que quando as pessoas que bebem ou fumam aumentam essa frequência, que tipo de dano à mente efetivamente pode causar? As drogas e o álcool a longo prazo podem causar uns danos de alterar a memória, alterar a concentração, alterar o ânimo, sabe, a disposição, porque eles acabam trazendo um relaxamento, mas de certo modo, a longo prazo, eles podem fazer um relaxamento como se fosse um cansaço maior, um desânimo maior, que pode inclusive atrapalhar na rotina do dia a dia. A pessoa, às vezes, fica utilizando bastante, chega um dia que não consegue mais fazer nada e acaba que a única motivação é para fazer o uso da droga ou o uso do álcool, porque perde até fisicamente, ele atrapalha fisicamente de a gente conseguir ter essa energia. E os neurônios também, com relação à maconha, né, as drogas, acabam alterando e matando neurônios mesmo. E aí o aprendizado fica mais difícil, a concentração fica mais difícil. E aí depois que passar a pandemia, acaba que pode ter mais dificuldade, por exemplo, a trabalhar, a ter um raciocínio, a estudar. Pode trazer uns sérios danos mesmo. E são neurodepressores, ou seja, a pessoa que bebe muito e está bem eufórica e tal, e tem uma baixa que causa isso? Sim, o álcool causa é um depressor do sistema nervoso central, por isso que ele traz esse relaxamento. Então, ele primeiro tem esse episódio de euforia, de animação, mas depois tende a fazer esse rebaixamento. Então, é um efeito do álcool mesmo, mas no dia seguinte ele também causa. Por isso, esse é um dos motivos, uma das formas que ele causa esse desânimo maior no dia seguinte. Aí a pessoa bebe para ficar feliz de novo. Sim, para poder ficar animada de novo, para ter mais energia de novo. Até porque quando faz uso de álcool, se alimenta menos. E se alimenta menos, aí o corpo se sente mais fraco. Então, juntando o desânimo da própria bebida que ela causa depois, com a perda de alimentação, com a falta de nutrientes mesmo, faz ficar mais desanimado e aí realmente tende a tentar manter esse ciclo. A droga ela não é exatamente um depressor do sistema nervoso central, mas ela causa de forma diferente. Ela, dependendo da droga, pode fazer uma alteração do funcionamento deles. E aí faz com que a gente tenha a deturpação da realidade. Então, altera a realidade de uma forma mais divertida, mais animada. E aí a pessoa sente falta daquilo quando está sem a droga. Sente falta daquele momento de mais animação, mais divertimento. E aí, por isso que estimula também a pessoa voltar a fazer uso, sabe? Mas, de qualquer forma, ainda traz esse tipo de coisa. Quando tô sem, eu tô sentindo falta porque aquilo era bom, aquilo era o que ocupava o meu tempo durante a pandemia, por exemplo, sabe? E uma irritabilidade maior, uma impaciência, uma desconexão social. Com relação à bebida e à droga ou com relação droga? Ela faz isso mesmo, porque acaba que
Quando a pessoa está sob efeito, está sentindo bem. E aí liberam muito mais hormônios de prazer, de tranquilidade. E aí o cérebro se acostuma com aquela quantidade grande de hormônios de prazer. E aí quando você para de usar, e aí volta, o cérebro sente falta. Tem a necessidade, poxa, eu queria tanto, tava bom aquela sensação, aquela liberação toda dos neurotransmissores. E aí acaba pedindo mais. E aí causa mais irritabilidade. Ele sente mais falta. Quando a gente tem aquela quantidade basal, ele não sente tanta falta, então fica no humor normal. Mas quando ele experimentou aquela liberação exagerada de neurotransmissores do prazer, ele quando volta para o normal, ele já sente que não é o normal, já sente falta. E é por isso que fica mais irritado, mais nervosa, mais impaciente, como se o cérebro pedisse mesmo o retorno daquela liberação. E isso realmente atrapalha mais no convívio também em casa. Imagina, na pandemia, mais irritado ainda do que a situação pede, né? Acaba atrapalhando mais. Valéria, fala para mim o que você quis dizer que é como um vício. E eu queria falar para você que eu tenho recebido muitos desabafos no meu espaço, Mônica, é o seguinte, que é as pessoas dizendo assim, pelo amor de Deus, eu tô comendo igual um camelo. De noite, o que eu faço, pelo amor de Deus? Eu, graças a Deus, estou controlada nisso. Que legal. Eu venho num processo de emagrecimento que eu dei muita sorte antes. Primeiro, tem 6 meses que eu não bebo nada de álcool. Nossa, então, isso ajuda bastante também. Nossa, muito, muito. Eu falei, gente, parece que eu estava prevendo, 0. E a comida também entrou nessa régua baixa aí e tal. Mas eu tô vendo que as pessoas... Tem amiga que fala assim, Mônica, eu tenho um grupo de amigas de infância e aí tô com vontade de comer. Qual é a padaria que entrega uma torta e um docinho, não sei o quê? Aí uma fala, tá, ó, eu também vou pedir, Aí eu quero um sonho de padaria, junto com bolo, assim, direto que eu tô recebendo mesmo. O que significa isso? E aí, especialmente com a comida. E como é que a pessoa faz para se conter? Significa que a gente está mais livre, né? Tem mais espaço, fora que tá tudo mais fácil, tudo está entregando, todos os estabelecimentos estão entregando. Então a gente tem mais acesso e tá mais livre mesmo. É um desafio, Mônica, conseguir ficar mesmo, manter essa rotina de alimentação por estar mais em casa e esse desafio ser cumprido de continuar. É muito bom você ter conseguido isso. Porque significa Mas que a gente conseguia antes. Eu não sei como eu estaria. E aí manteve, ótimo. Não, tô mantendo. Não cedeu à tentação. Foi a ficha que caiu. Eu tenho que parar com essas coisas que eu sempre falo aqui nas minhas lives, que eu até te convido um dia para você opinar. Eu sempre digo que a gente tem que tirar o que não está nos cabendo ou nos fazendo mal. Não tem jeito. Eu não posso ter comigo algo que seja mais forte que eu. É verdade. Algo que te domine, né? Porque a gente tem que ter o domínio do nosso corpo. Mas o álcool, você fazia essas coisas, ficava se embriagava, dava vexame, faltava trabalho. Não. Mas, na minha opinião, era uma frequência maior do que eu acho que podia ser. Então, é 880. Quem vai mandar aqui sou eu. Foi assim que eu fiz. Sim, ótimo, porque você está vendo que você que está cuidando do seu corpo, né? Mas não é fácil. Não é fácil, porque acaba que a alimentação acaba trazendo esses hormônios do prazer também. Traz relaxamento, traz prazer. Quando carboidrato, açúcar, doce, traz muito prazer, muito relaxamento. Então, a gente está ansioso com a situação, viu uma reportagem difícil, vou comer um doce aqui para esquecer. Imediatamente o cérebro lembra de que tem alguma coisa, tem aquele doce na geladeira, e vai lá e come para relaxar. Então, a gente tem que ficar atento a esses gatilhos que trazem esse momento de fazer você ir ali sem até perceber, quando vai ver, tá com doce na mão. E pensar em colocar outras coisas no lugar. Coisas que dão prazer também. Então, nossa, eu tô ansiosa, vou fazer alguma outra coisa que me dá prazer. Tem gente que tem joguinho no celular, lê um livro, assiste uma série que tá gostando. São coisas que também liberam o hormônio do prazer, mas sem ser tão prejudicial ao corpo. Porque também você passa um dia conseguindo controlar a alimentação e fazendo outras coisas, canalizando essa necessidade de relaxamento para outras coisas, também dá uma satisfação no final do dia, né, Mônica? A gente fica satisfeito. As pessoas falam assim, você fez cirurgia? Eu digo, gente, não, eu só perdi peso. Olha, lá vem o BSB Santos. Ainda mais confinado aqui no Sudoeste com a inauguração do Biscoito Mineiro. Bicho. Tudo é desculpa, ô Sunset, tudo é desculpa. Você tem Biscoito Mineiro, gaúcho, alemão, o que for. Os maiores restaurantes mandando
Mandando em para casa, né? você. Chegando em casa, é. Antigamente também a gente tinha isso, só que a gente tá mais atento a isso agora, né? Tá mais atento a Aí essa. a gente está mais, está na zona de conforto. Eu vou pedir porque eu não tenho outro jeito, né? É. E aí Eu cozinhar em tenho, casa é mais um desafio também, mas é possível, né? sim, eu tenho uns amigos donos de restaurante, de vez em quando começaram a me mandar presentinhos, umas coisas. Eu falei, pode mandar umas coisas menos engordativas. E aí mandaram, que eu agradeço demais a eles todos. Uma questão que também tem vindo à tona nas nossas conversas aqui é a relação entre pessoas que tinham uma vida muito ativa. O marido trabalhava demais, se viam rapidamente, aquela rotina de pegar filho, deixar filho e tal, e agora ficam um olhando para a cara do outro. Uhum. Como lidar com essa tensão ou com esse não reconhecimento do outro? Ai, que cara chato! Ou até o contrário, nossa, até que ele é legal. Como é que faz para esse casamento não acabar na crise? É uma ótima oportunidade para poder reconhecer mesmo a pessoa. Quando a gente se casa, a gente casa com aquela pessoa que se apaixonou. Só que as pessoas vão mudando ao longo do casamento. E aí você tem que conhecer ela de novo. E esse é um ótimo momento mesmo. E tentar respeitar o limite do outro, porque tá todo mundo estressado em casa, todo mundo com essa mudança da rotina. Então tentar respeitar um pouco o limite do outro, se incomodar menos com as manias do outro, nessa hora você vai perceber mais a mania do outro, mais as situações, então tentar relevar, poxa, ele tá estressado também, não tá fácil para ele também, tentar olhar o lado do outro. Porque às vezes eu olho o meu lado, poxa, por que que ele fez isso aqui agora? Mas aí tentar olhar para o outro lado também, que para ele também pode estar difícil, vou evitar a briga nesse momento, que eu não tenho mais para onde sair, porque eu tô aqui, tenho que ficar confinada, tentar mesmo Sim, relevar. E exercitar a paciência. exercitar a paciência e aproveitar esse momento de relaxamento para conversar, sabe? Para conversar, para falar sobre a vida, para falar do que está sentindo. Eu falo muito para as pessoas que precisam falar do que está sentindo. Às vezes a gente sente aquilo e guarda. E não vou falar para não preocupar, para ele não achar, né? Não se preocupar, não ficar mais nervoso também. Mas quando a gente fala, poxa, eu tô com medo do mundo acabar, poxa, eu tô com medo das coisas não voltarem, só o fato de falar já alivia. É como se estivesse descarregando um peso mesmo. E aí, com Sim. aquela pessoa que está ali do seu lado, falar o que você sente, que depois ele vai dar uma ideia diferente e depois você sai mais leve daquela conversa. E aquele pensamento ruim muitas vezes passa, sabe? E de Então, é uma repente redescobre uma força, um ombro ali naquele parceiro, naquela parceira, né? Sim, exatamente, exatamente. O Paulo Vanzetto diz aqui, doutora, o que a senhora entende de dieta intermitente? Eu penso que é no cérebro. Como é que funciona isso? A dieta intermitente, ela está muito em voga hoje em dia, né? O que acontece é que a gente passa muito tempo sem dar energia para o cérebro e aí ele acaba precisando de outras fontes de energia. Pode causar muito estresse, nem todo mundo consegue tolerar isso, porque pode causar muita irritabilidade pela falta mesmo do alimento, do nutriente que o cérebro precisa. Causar muita dor de cabeça. Então, a pessoa tem que se adaptar e tem que ter o perfil para conseguir lidar com aquilo. Nesse momento, eu não sugeriria, porque é um momento já estressante e a gente acaba Claro, tendo uma carga maior de estresse, de dificuldade sim. para lidar. Tem que ser sempre acompanhado por um nutricionista, porque o momento de se alimentar tem que ser também bem regrado. Já que ficou muito tempo sem se alimentar, o momento tem que ser bem regrado, bem organizado. E Então, o acho que objetivo é esse, é o cérebro. O que o cérebro entende? quando fica Quando sem alimento, ele entende que está no momento de privação. Então, ele vai usar todos os mecanismos que ele tem para te forçar a se alimentar. Então, deixa irritado, ele vai tentar economizar energia para não tem pouco, então eu vou gastar menos, vou economizar. E aí deixa a gente talvez mais mole, mais desanimado, tira um pouco a disposição para fazer as coisas. E nesse momento acaba culminando de tô em casa mesmo, vou deitar, vou dormir mais, e traz um desânimo maior. Então, talvez ajude no emagrecimento, mas talvez não ajude em manter uma rotina em casa, em se manter bem em casa, em conseguir tolerar melhor esse dia a dia. O cérebro entende que tem uma privação. Ele vai tentar procurar comida, vai se esforçar para fazer você ir atrás e vai ter uma baixa de energia, baixa de atividade. Ele vai ficar mais quieto, mas a gente tende a ficar com mais sonolência durante o dia. Pode fazer isso também. Então tem que tomar bastante cuidado, que isso é uma adaptação que acontece. Quem consegue se adaptar bem, vai fazendo isso bem gradualmente. O deixa cérebro ir se passar adaptando. essa pandemia aí para inovar nessas coisas, né? Começar agora não. Pode fazer igual você, Mônica. Começar antes e aí a gente mantém a situação. Tudo bem, né? Se eu Mas começar soubesse, agora. tinha começado mesmo. É. A Valéria está dizendo que ela e o marido ficam 24 horas e que se dão super bem. Oi, Claudinha Morbeck, Muito bom. querida. Rato de biblioteca. Chegou um rato de biblioteca.
Me pediram Ótimo. para indicar um livro aqui, e você falou que ler é uma coisa bacana, né? Ler ajuda bastante mesmo. Eu gosto, aí está até aqui, é enorme. São 2 volumes, olha que tamanho. Nossa, É O dá Mundo pra... Sem Fim, do Ken Follett, que é uma coisa de fantástico. Eu Que vou até legal. disponibilizar nos grupos que estão aí de emprestar livro. Eu ia entregar lá no parque, mas aí lá não está fechado. Mas eu vou Uhum. entregar aqui no Sudoeste quando a gente abrir. É uma É, ótima forma de passar o tempo mesmo, ainda mais eu dois acho, volumes. eu Sim. acho, eu acho. O que é que você acha? Como é que funciona a cabeça da gente? É um lado que diz assim, é o fim do mundo, o outro lado que diz, por sinal, aqui é o mundo sem fim. É o fim do mundo, agora não é. O outro lado que diz, como é que a mente da gente funciona fora do nosso controle, ou a gente pode ter um controle sobre ela? É muito difícil a gente controlar as emoções que aparecem. Emoções a gente não controla. A gente consegue controlar os pensamentos algumas vezes e, com certeza, as ações. Então, quando vem essas situações, como eu falei, vai vir situações que a gente nunca conheceu, então as emoções vão ficar muito variadas. E aí o cérebro fica como se ficasse alarmado e começa a jogar um monte de informações, de possibilidades para a gente tentar organizar. Porque o cérebro, o inconsciente, está pedindo para a gente uma referência. O que a gente vai fazer agora? Porque ele quer se preparar para o futuro. O nosso cérebro ele é inteligente, está querendo se preparar para o que vai acontecer. Então, por isso que ele vem nesse pensamento. Vai ser o fim do mundo, vai tudo acabar. E aí a gente tenta equilibrar que quando vier esse pensamento, a gente tem que tentar, não, a gente racionalizar, porque a gente tem o controle do que a gente vai absorver também. Então, Como vou se lembrar fosse um daquela outro matéria, eu. Como se como se fosse um fosse um outro outro. eu. Sim, lembra daquela matéria que está falando que as coisas estão melhorando, lembrar também de que nos outros países que já passaram, tudo está ficando melhor, por exemplo, na China. Então, não, ó, isso vai passar como está passando. E aí a gente está jogando para dentro outra ideia. O cérebro está mandando aquela ideia no nervoso, de ansiedade, e a gente tem que tentar introjetar outra ideia, para que aquilo seja sobreposto, para que aquilo não acabe tomando espaço. Se a gente der vazão para aquilo, a gente vai acabar deixando que aquilo seja a única ideia. E a gente também tem aquela questão de querer. Tem muito do ser humano na religiosidade, né, Mônica? De querer saber uma coisa, questão do alto, saber que tem uma força maior que está regendo o universo e que isso também traz uma calma, traz uma paz também, né? Isso é Você isso. acha que, pela sua experiência profissional, que a fé ou a espiritualidade, independente de religião, ela atua na força, no controle mental, no controle das emoções ou na proatividade da pessoa? Sim, acho sim. Porque isso é uma coisa que traz paz. A religiosidade, independente realmente da religião, traz uma paz, traz uma tranquilidade para o ser humano. O ser humano, ele tem a tendência de querer estar ligado a alguma coisa, de ter necessidade disso. A maioria, tem gente que não tem essa necessidade, mas a maioria precisa disso. E isso realmente vai trazer uma paz nesse momento, sim. É como se a gente tivesse, quando fosse criancinha, tivesse aquele pai que está protegendo, que está cuidando. Então traz aquela segurança de que de alguma forma eu estou sendo cuidado, estou sendo visto. E isso sim, para o ser humano é uma coisa acolhedora. E nesse momento é um bom recurso para tirar essa angústia nesse pensamento quando vem ruim, esse anjinho mau e anjinho bom que vem juntos, né? Então tentar dar força para o anjinho bom. Não, as coisas vão melhorar assim, que tem aquela força maior que está cuidando, isso ajuda bastante nesse momento. Ajuda Eu muito. sempre, de noite, quando você falou daquele. Eu sempre faço uma respiração, a mentalização com umas luzes, e eu sempre digo que eu tenho um lado que é a Mônica sábia, forte, e a Mônica sabotadora. Então tem uma hora que eu digo, ó, bora conversar aqui, porque ó, eu não vou comer. Vai, come, é só hoje. Sabe essa coisa? Que sempre tem um Sim, amigo que fala, vai tomar uma só hoje. Todo dia tem alguém para falar isso. é verdade. Então, como é que isso aí funciona? Você ter essa noção dos dois lados que você tem? E Funciona. a segunda coisa é que a Lorena botou: não podemos controlar as emoções, como você disse, mas podemos controlar o que fazer com elas. Exatamente, podemos controlar o que fazer com elas. Quando vem as emoções, eu vou dar vazão para aquela angústia, para aquele nervoso, ou vou tentar amenizar aquilo e focar minha mente em alguma coisa mais esperançosa. A gente consegue saber o que fazer com elas, como canalizar. Mônica, isso que você está me falando é uma coisa muito interessante, que a gente tem essa divisão no nosso cérebro. Tem aquela parte que é mais, que a gente fala de carrasco, o juiz que está ali para segurar, para aprender, e tem aquela parte que é mais leve, que é como se fosse a nossa criança ali, que está querendo fazer o lúdico, querendo liberar, querendo fazer o que a gente gosta. E aí tem uma pessoa que está no meio, que é o que a gente tem que
da força, que é aquela pessoa que vai intermediar esse conflito. Como você falou, você conversando com essas duas pessoas. E é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, intermediar. Em algum momento é importante que a gente dê vazão para o que é mais lúdico, para dar uma leveza. Mas tem hora que a gente tem que dar vazão para o que é mais rígido para a gente conseguir ficar na linha. Sim, e se a gente trocar essa figura de rígido para inteligente, sábio, fica mais ameno, porque o meu lado sábio vai dizer, como que você vai achar que vai morrer amanhã 24 horas? O outro lado está dizendo assim, vai morrer, já que vai morrer, larga tudo mesmo. Eu acho que a gente tem um lado de autossabotagem, sabe? Eu não vou conseguir fazer isso. Claro que não vai, você não é melhor, você não é igual a Camila, quem sabe desenhar, você... Aí o outro lado, quem disse que você não faz? Então eu acho que a gente tem que... Muitas vezes a gente ouve mais o nosso negativo do que o positivo. Sim, às vezes algumas crenças que a gente adquiriu na infância, na juventude, a gente acaba trazendo, sabe? Naquela época de que a gente era mais vulnerável, na adolescência, na infância, e a gente acaba absorvendo alguma coisa ruim, que uma coisa que eu não conseguia fazer, eu absorvo como se fosse até hoje. E por isso que a gente acaba dando mais vazão. Quanto mais antiga a memória que a gente tem, mais força ela tem, digamos assim. Então, ela antiga, naquela época eu era criança, eu não conseguia desenhar, então hoje eu acredito que eu nunca vou conseguir. E aí esse lado que você falou, mais inteligente, que até é mais racional mesmo, de ter mais consciência, pode se convencer de que aquilo pode ser mudado. Não, agora eu posso aprender a fazer diferente, eu consigo sim, lembrar do que é bom, para tentar... A gente fala de refazer aquela memória, de ressignificar aquilo e você refazer a sua realidade. Isso é muito importante mesmo que a gente faça. Isso existe mesmo, fisiologicamente, não é uma cena romântica. Não, existe mesmo. Tem gente que fala, nossa, eu tô falando sozinha. Não, existe e é saudável. A gente tem que falar com a gente mesmo pra gente se equilibrar, não só reagir às situações, mas a gente se equilibrar e saber o que a gente quer e o que a gente não quer da nossa realidade. Gente, o Instagram derruba a gente com 1 hora. Nós vamos fazer 1 hora. Não, mas a minha pergunta é a seguinte, nós estamos com muita gente aqui, tá até na hora de eu tomar eu tomo café em todas as lives. Hoje que eu tô tomando chá aqui. Eu adoro café. Eu também gosto. A minha questão é a seguinte, vamos todos, quando o Instagram nos derrubar, vamos voltar novamente, que eu quero voltar nessa segunda parte falando de remédios. Remédios para emagrecer, remédios para controle disso, remédios para depressão, remédio para... E continua com a gente, Valéria Carvalho, Helenice, porque a gente vai falar sobre o que existe de perigo, porque as pessoas falam às vezes assim, não vai não, porque se você tomar um remédio uma vez, existe o remédio de um tempo que pode realmente, como é que eles atuam, né? E vamos também falar um pouco das compulsões, né? Como é que o cérebro da gente... olha, Janice falou, obrigada por tirar a minha dúvida. Que bom. Isso. A Valéria disse yoga. Muito bem, faça assim, vai ajudar bastante. Esses exercícios fazem bem? Yoga, meditação. Yoga, meditação ajudam muito a trazer equilíbrio, calma, né, tranquilidade. Fazem bem para o corpo e para a mente. É muito importante mesmo. Principalmente se fizer uma rotina de fazer todos os dias ou algumas vezes na semana, ajuda bastante. É muito saudável. O Instagram vai derrubar. Então é o seguinte, em 3 minutos a gente volta. Só o tempo de cair, tá caindo e a gente volta já já. Um abraço, gente. Até daqui a pouco. Beijão. Voltamos, vamos embora. Vamos entrar aqui de novo. E nesse tempinho eu fui ali botar um café expresso, porque eu não posso ficar sem cafezito. Vamos lá, Helenice, bem-vinda, primeira a entrar. Vamos tomar um cafezinho aqui juntas. Nós estamos conversando com a doutora Camila Nascimento, ela que é psiquiatra, atende no BASE, atende no SAMU e tem uma experiência bacana. E pelo que as pessoas estão dizendo aqui, ela é de uma eficiência muito grande como psiquiatra. Marcelo, bem-vindo. Roberta Jaguaribe, tudo bem? Marcelo Osted. Junqueira, BR. Vamos esperar. Camila ela deve estar indo buscar água ou então outro cafezinho. Nós começamos falando dessa rebordosa que deu aí no Ministério da Saúde. Se alguém tiver alguma notícia nova, a gente chegou até a ver aqui, Oi, Marcelo.
A gente chegou até a ver aqui as palavras do Mandetta, do ministro. Nóbrega Nandinha, prima, é? Deixa eu pegar meu café. Vocês estão sentindo o cheiro? Que delícia. Ai, que bom. O pior é que a pessoa pega logo uma xicrona. Toma uma xícara de chá para se acalmar e uma de café para ficar nervosa. Nóbrega Nandinha, você é nóbrega da Paraíba? Minha família é de lá. Esperando aqui entrar a nossa Camila, a gente falou sobre vários cheiros. A Camila entrou. Gente, é bom, né, o cheiro de café? E eu fui na máquina ali, peguei o expresso. Eu gosto de fazer o café. Ai, mas é muito bom. Gosto muito. Camila, no primeiro bloco, vamos dizer assim, falou sobre várias situações da nossa mente. Camila, estou emocionada de te ver. Yolanda. Vamos lá botar Camila. Oi, Gerlane. Camila. Tá entrando a Camila. Vai entrar a Camila agora. Ela que é psiquiatra. Oi, querida. Olá! Voltamos. Tudo bem? Tudo bem? Ai, gente, olha só, tem um monte de... Ai, tem um monte de coisa aqui que pode acontecer. De filtro. Olha aqui, cheio de coração. Eu não sabia disso aí, não. Nem eu. Olha eu dentro d'água aqui. Opa. Deixa eu sair. Você também. Que legal. Você tá testando no seu, Camila? Tô olhando aqui. Caramba, que máximo! Gente, duas bobas alegres aqui. Se você fosse psiquiatra, você ia dizer o que dessa cena agora? Ó, o momento lúdico, né? Olha só. Gostei dele. Legal. Adorei! Tá vendo? A gente tem que se divertir também. É um momento que a gente tem que se divertir, né? Tem um momento de descontração, É distrair. isso mesmo, adorei, ó. Tô eu aqui toda bonitona. Esse aqui tá muito, muito sofisticado para o momento. Mas vamos lá, Camila. Os remédios são sempre... Eita, borboleta demais. Os remédios são sempre... Isso. Não. Eu vou ficar prestando atenção só nisso. Os remédios são sempre uma fuga. Ou são necessários, ou porque há um descontrole, assim. As pessoas às vezes falam assim, eu tô com esse problema, eu vou terceirizar essa responsabilidade aqui, vou tomar um remédio para eu ficar boa. Uhum. Pode ser uma faca de dois gumes. Os remédios eles podem ser muito úteis para ajudar a gente a lidar com as situações quando está muito estressante, quando está saindo dos limites, a gente está perdendo o controle, e aí os remédios são importantes para ajudar a gente a retomar o controle. Mas eles podem ser, de alguma forma, capciosos, que acabam fazendo com que a gente não se esforce o suficiente para cuidar daquela situação e acabe utilizando eles de forma errada ou de forma abusiva. Então, eles podem atrapalhar. É muito bom. Você tem um problema, dificuldade, algo vem e resolve? É muito bom. Eu acho que aí tá... Oi, Rui, São Filipe, tudo bem? A Nóbrega, que espero que seja minha prima, botou Camila, estou emocionada de te ver. Yolanda. Que legal. Oi, Yolanda. Muito bom. Grande amiga, Fernanda. Camila é psiquiatra e é uma psiquiatra, pelo que eu estou vendo aqui, maravilhosa, que eu só estou vendo belezas de você. Agora, não é isso, a gente fica assim, eu estou tão para baixo, eu preciso de uma coisa para me motivar. E tomo um remedinho, eu acordo dando bom dia, e no astral. Aquilo ali, se eu tirar aquilo, é igual remédio para emagrecer. Sim. Pois é, o que acontece assim, realmente o remédio pode fazer esse efeito de... Eles falam a pílula da felicidade, né? Já ouvi muitos apelidos. Mas nesse momento pode fazer esse efeito, mas depois ele traz uns efeitos colaterais, pode trazer alguns prejuízos para o organismo, sobrecarregar de alguma forma. Então ele não é só coisas boas. A gente tem que saber dosar bem quando a gente vai utilizar ele. Porque ele, em algum momento, pode ser útil, mas se a gente usar demais, ele pode trazer esses efeitos colaterais, causar um problema maior do que o que a gente estava querendo resolver. Então, nem sempre é aquela pílula mágica. Ele pode ajudar, mas a gente tem que tomar cuidado para que ele não traga um problema maior. Como, por exemplo, atrapalhar, sobrecarregar o fígado, trazer um problema físico mesmo, ou trazer uma dependência de que a gente não consegue mais ficar sem. E o problema da dependência é que não é só não conseguir ficar sem, é ficar
cada vez precisar de uma dose maior para que faça aquele mesmo efeito bom. Então, antes eu ficava bem só com um comprimido, agora eu preciso de 2 ou 3 comprimidos para ficar com o mesmo jeito. Isso é o perigoso. Isso acaba trazendo um prejuízo maior. Então, a gente vê que a gente acaba perdendo o controle. Aquela situação de perder o controle, e aí dessa forma com a medicação, com o uso errado. E então, o psiquiatra, aqui no meu direct, chegou uma pergunta que ela diz assim, qual é exatamente a função do psiquiatra, por falar em remédio? Sim. Se a terapia é com o terapeuta, o psiquiatra trabalha também a cabeça ou ele simplesmente dá... essa aqui é outra pergunta. Todas as medicações psiquiátricas causam dependência. Mas assim, a função do psiquiatra é fazer esse elo entre a doença ou o momento com o remédio? O psiquiatra, ele trata das emoções e trata dos transtornos mentais. Então, a gente faz quando a gente lida quando as coisas estão saindo do controle. Por exemplo, as emoções e o raciocínio, a consciência está saindo do controle. O terapeuta, ele é a parte que ele faz a conversa e ele vai te ajudar também a lidar com isso, mas de uma forma só pela fala. O psiquiatra também tem esse manejo pela fala, também tem essa conversa, também se utiliza disso, mas ele se utiliza também da química, que é da medicação, para ajudar nesse controle. Então, as duas coisas se complementam. A terapia... Porque, por exemplo... Sim, pode continuar. A terapia utilizando da fala, então utilizando da parte que a gente consegue controlar as emoções pela fala, pelo raciocínio, e a medicação para complementar e ajudar a terapia a fazer efeito também. Até porque, me corrija se eu estiver errada, num caso, por exemplo, de uma depressão profunda, que é orgânica, né, fisiológica, um caso de esquizofrenia, ou de um transtorno mental grave, o terapeuta não vai resolver? Ou uma conversa? Tem que entrar com a medicação junto, por conta desse desligamento do fio cerebral aí qualquer, é isso? O terapeuta ele tem um tipo de uma função e, de alguma forma, a psiquiatria precisa, em alguns momentos, não dá para resolver só com a psicologia, só com o terapeuta mesmo. Porque quando as coisas são mais graves, como você falou, esquizofrenia, um transtorno bipolar, uma depressão mais grave, a medicação precisa atuar para reorganizar algumas sinapses, alguma ligação com os neurônios e a liberação de alguns neurotransmissores. A fala, a terapia também faz essa mudança de liberação de neurotransmissor, mas é uma forma mais sutil. E às vezes a gente precisa de uma forma mais intensa, mais forte para lidar com isso. E aí, por isso, em alguns momentos, a gente precisa mesmo da medicação atuando junto. Não vou dizer que a terapia não funcione nesses casos. Ela ajuda, sim, complementando também, junto. Entendi. Mas, em alguns casos, não dá para não ter medicação. Algumas depressões são orgânicas mesmo. Não tem a produção de alguns neurotransmissores. E aí a gente precisa mesmo da medicação. Mas aí a gente também precisa de terapia para ajudar a pessoa a lidar com essa situação, que é uma situação de angústia, de tristeza. Ela então, buscando nela o recurso para sair. Exatamente. Ela buscando nela o recurso para sair, encontrando repertório, forma de lidar com a situação e a medicação atuando também, normalizando aquela liberação, que é os neurotransmissores que a gente chama mais ou menos de hormônio, mas na verdade são outras químicas que liberam no cérebro, sabe? E até respondendo a Lorena que perguntou se todo remédio causa dependência, não, pelo contrário, a maioria dos remédios que a gente usa não causa dependência. Mas a maioria não causa, mas todo causa um efeito. Mesmo que a pessoa use 20 anos, não vai se viciar nele, igual o meu tio. Pois é, aí já é controverso, aí, dependendo da medicação. Quando a medicação tem a tarja vermelha, ela não causa dependência, mesmo usando 20 anos, Mônica. Mas se você tem tarja preta, aí sim causa dependência. Essa é uma das funções da tarja, falando da periculosidade do remédio. Então, então tem gente que usa realmente 20 anos e tem que fazer uma diminuição porque o organismo se acostumou, não ficou dependente, porque tem uma diferença entre o organismo se acostumar e ficar dependente. E aí a gente tem que fazer um desmame gradual e a pessoa consegue ficar bem sem ele. Então nem todo remédio causa isso. Nem todo mundo que precisa tomar remédio não precisa ficar com medo de que eu vou ficar dependente um dia, eu nunca mais vou conseguir. Olha, isso aí você já me deu um certo alívio falando isso. Eu vi aqui que a Ju e o Rui estão de Pirinópolis assistindo a gente. Fala para mim aqui quem está fora de Brasília. Quem é de Brasília, quem é de fora de Brasília. E mandar um beijo especial aqui para Luciana Dias Angels. Amo você, Mônica Nóbrega. #fã. Beijo, obrigada, Lu. Doutora Camila é maravilhosa. Que Alice, quanto tempo lá. Doutora Camila resolve com muito e compreensão. É a
3-hidroxiapatita geriátrica. 3ID, reabilitação geriátrica. Ah, Eles trabalham muito, reabilitação. eles são uma clínica de fisioterapia muito boa, inclusive, ó, o Merchan aqui. Eles são muito bons, trabalham só com idosos. É uma clínica muito séria de fisioterapia. Então, eu já vou falar para eles que que eles façam contato comigo, que eu ia fazer agora em julho, vai ser adiado, o primeiro evento desse porte em Brasília, que se chama Brasília Capital do Idoso. Então, nós vamos ter 2 dias de palestra, apresentação de expositores nessas áreas. E, claro, que vamos ter espaço para reabilitação geriátrica. Ó, gente de Brasília, Goiânia, Valéria. Queria saber de onde vocês são, para a gente ter uma noção desse Brasil. As patologias, e eu estou usando patologia, nem sei se eu creio que certo. Patologias tipo transtorno bipolar, síndrome do pânico, enfim. Elas surgem a partir de um gatilho ou elas vêm no DNA, assim, você nasceu com aquilo, ou um trauma, ou você teve a vida inteira e pode ou não aparecer? É muito de tudo que você falou. A maioria das pessoas tem uma tendência no DNA, como se fosse uma predisposição a ter uma dessas patologias. E o que acontece é que a pessoa pode ou não manifestar isso ao longo da vida, dependendo de como ela viveu a vida, dependendo dos traumas, dependendo da sua cultura. Então, tem gente que pode ter a predisposição, por exemplo, de ter uma depressão, ou que seja uma esquizofrenia, e nunca manifestar, porque não teve nenhum momento de gatilho, digamos assim, na vida. É mais ou menos como, por exemplo, a hipertensão. Vamos supor que eu também nasço a pessoa pode nascer ou não com a tendência a ter hipertensão arterial. Só que se ela teve uma vida regrada, essa coisa. Isso, familiar mesmo. Só que ela teve uma vida regrada, se alimentava bem, fazia atividade física, nunca vai manifestar. E aquilo vai nascer e vai morrer com aquilo sem nem saber que teve. E aí tem gente que tem essa predisposição e aí alguma coisa aciona aquele gatilho como se ligasse um botão e aquilo vai manifestar. Isso é uma das formas. Outra forma é um trauma mesmo. Às vezes a gente não tem essa predisposição, mas aconteceu algum trauma, alguma situação muito importante, de muito estresse na vida, e que faz com que aquilo, como se fizesse uma marca no nosso psicológico, no nosso psique, e aquilo começa a manifestar alguma coisa, algum transtorno. A gente pode classificar mais ou menos os transtornos como transtornos mais ansiosos ou transtornos depressivos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa mais ansiosa, mas eu não tenho um transtorno de ansiedade. Mas aí eu passei por um trauma, e aí depois desse trauma eu fiz um transtorno puxado para ansiedade. Então, eu fiz um transtorno de toque, por exemplo, ou eu fiz um transtorno mais de alguma outra coisa mais forte, entendeu? Então, essas duas coisas podem acontecer. Mas tem que ser geralmente um trauma que mexe muito com a pessoa. Não que necessariamente o trauma seja exatamente muito grande, mas é uma coisa que mexe muito a ponto da pessoa... Por um acaso, ele foi o gatilho. Sim, exatamente. Por um acaso. Aqui a Sueli está perguntando se o confinamento pode ativar esse gatilho de alguma dessas patologias. Pois pode sim. A gente tem que ter essas atitudes para a gente evitar. Então, a gente se cuidar. O confinamento pode ser muito traumático para quem é muito ativo, para quem está acostumado a ter uma vida muito corrida, de sair muito de casa, e de repente ser obrigado a fazer uma mudança muito drástica de vida, ele pode ser um gatilho, sim. E aí a gente tem que ficar bem atento para a gente tentar organizar nosso cérebro, nossa vida, para não deixar com que isso seja um trauma muito grande, uma angústia maior do que a gente poderia suportar. E aí que a gente fica de olho. Eu estou lidando, mas não estou conseguindo usar nenhuma das dicas que eu vi. Estou ficando muito angustiada, muito nervosa. Estou fazendo crises de ansiedade ou crises de depressão. E aí sim eu tenho que procurar alguém para me ajudar. Porque, por exemplo, nem sempre que eu procurei um profissional, um psiquiatra para começar a tomar medicação, não significa que é porque eu tenho exatamente uma depressão. Eu posso tomar por um tempo, por esse tempo do confinamento que seja, depois tirar e ficar tudo bem. Para segurar ali a barra um pouquinho. Exatamente, para segurar a barra, para eu não fazer, para não transformar no transtorno. Para ficar só aquela situação, aquele momento de estresse maior, segurei a barra, depois ficou tudo bem, fico sem medicação e volto na minha vida normal. Então é um momento que a gente tem que ficar bem atento. Eu quero falar de outros transtornos, mas eu quero também... A Valéria diz aqui, esses sintomas na atualidade podem ser por falta de amadurecimento? E acho que é Paulo, a senhora acha que o pós-corona trará certos traumas?
É o BSB Sunset, né, que falou isso? É, que ele antes disse que o nome dele é Paulo. Antes ele falou, leia-se Paulo. Acho que é Paulo. Ah, Confere para mim aí. Que é. tipos de transtorno? Esses sintomas da atualidade podem ser por falta de amadurecimento. Pode ser. A gente tem vários tipos de amadurecimento, né? Amadurecimento emocional, amadurecimento cognitivo, que é o aprendizado. Então, amadurecimento emocional, a gente precisa muito dele para lidar com essas situações de estresse. Sim, pode ser por falta. Quem tem mais um emocional um pouco mais amadurecido, que trabalha mais naquilo, pode conseguir ter mais, a gente chama de repertório, mais formas de lidar com a situação de estresse. O emocional ajuda muito a gente. Quanto mais amadurecido emocionalmente, mais a gente consegue lidar com situações de estresse, com situações adversas. Então, pode ser um sinal, mas pode ser também uma oportunidade para a gente produzir esse amadurecimento. Uma oportunidade para a gente aprender coisas diferentes. E traz trauma, não há como afirmar isso, né? Não há como afirmar, mas é uma possibilidade. O pós-corona também pode ser um Principalmente trauma. para as crianças, você falou antes, né? Que tem essa dificuldade mais de lidar com a realidade. Então, dependendo de como a gente lida, a gente pode sim produzir um trauma e tem que tomar cuidado com isso mesmo. Ah, você foi meu vizinho, Paulo, aqui. Depois a gente conversa no privado. Inclusive, eu quero dizer que eu sou dona do Jornal do Sudoeste e quero te convidar para ser a nossa próxima entrevistada desse mês na nossa página de saúde, que vai ser digital e agora ele está bem mais transado. Ah, que legal, obrigada. O autismo, hoje a gente ouve falar muito mais do que tempos passados. De crianças. Há um leque, um grau de 1 a X de espectro. Nasce-se autista ou torna-se autista. E o que é? Já há uma explicação na psiquiatria? Ainda não há uma explicação muito, muito determinada. O autismo está realmente sendo muito estudado hoje em dia para esclarecer as bases dele. Antigamente era muito convincente, as pessoas tinham muita certeza de que ele nascia com a pessoa, como essa questão do gene que eu falei, como se fosse uma coisa muito mais forte, que necessariamente ia ser manifestado. E aí, hoje em dia, tem observado que tem outras coisas que podem produzir. Surgiu várias possibilidades de, dependendo do que a mulher se alimenta na época da gestação, dependendo de medicação, e não tem exatamente agora, hoje, ainda uma certeza do que pode produzir. O fato é que ele pode ter realmente esse espectro. Pode vir mais leve e pode vir um pouco mais severo. E a gente chama, antigamente eles falavam que eram só 2 tipos. Hoje em dia tem um espectro como se fosse mesmo uma paleta de cores, de formas infinitas e quantidades infinitas de manifestações. Que a gente e há como modificar, assim, tratar? Há como tratar. A gente não consegue evitar como ele vai ser... como ele vai avançar ao longo da vida. Mas a gente consegue evitar as manifestações piores. Então, e conseguir fazer com que a criança fique cada vez mais funcional, cada vez mais tranquila, mais saudável. Isso nos casos, eu tenho um amigo que tem um filho que era bastante acentuado, hoje ele já está bem sociabilizado e por várias coisas. Mas mesmo aqueles mais tênues, mais leves, esses especialmente podem tratar? Podem. Mesmo na idade adulta? Sim, a gente não vai falar que vai curar. Quando eu falo de tratamento, a gente pode tratar, mas não vai falar que chega na cura. Mas chega a pessoa a ser funcional de modo que ninguém sabe que ele é. Se você for olhar na internet, fala de vários artistas, várias pessoas que têm espectro autista que ninguém sabe. Porque se a gente tratar quanto mais cedo a gente tratar, de fazer atividades, as orientações, fazer tratamento com terapias ocupacionais, com fisioterapia, com vários tipos de coisa, a gente consegue trazer cada vez ele mais funcional e mais dentro do sociável. E quanto mais cedo, melhor a gente consegue. Os casos mais severos é mais difícil, mas a gente também consegue trazer. Então mas possível. Mesmo que isso aí sempre eu leio da infância. Agora, quando é adulto, é possível o adulto leve fazer um acompanhamento, um tratamento? É possível, sim. A gente tem menos chance de... a gente fala de uma modulação cerebral, que é uma mudança. A modulação cerebral, que é a mudança, que é a readaptação do cérebro, acontece a vida toda. Mas quanto mais velho, mais difícil de a gente conseguir fazer. Mas é possível, sim. Então, mesmo adulto, resolvi tratar agora a partir dos 30 anos, 40 anos, ótimo, e dá para ter uma melhora, sim. A gente consegue ter um ganho, sim. De sociabilidade, de mudança de comportamento, consegue, sim. Então, sempre vale a pena tratar. Mas quanto mais cedo fizer, melhor. E o Paulo Sunset está dizendo aqui que trabalha com crianças carentes em projeto social
E lá várias apresentam características dessa enfermidade. Hoje a gente vê muito mais claramente esse tipo de notícia. O transtorno bipolar é uma coisa que também hoje parece que bastante comum. Ai, meu chefe é bipolar. Um dia está feliz a vida, outro dia está dando coisa para todo mundo. Isso pode ser um pouco assim de falta de autocontrole, chama-se de bipolar? Ou o que é o bipolar? O transtorno bipolar, hoje em dia as pessoas falam de forma mais popular que alguém é bipolar, que meu chefe é bipolar, mas na verdade ele tem uma forma bem definida. Hoje em dia o que as pessoas chamam muito de quem é de bipolar é o que é emocionalmente instável, que é uma coisa diferente. Então, emocionalmente instável é isso. Hoje tá bem, amanhã não tá. De manhã tá, acordou de bom humor, à noite já tá nervoso. Então, é a pessoa que é instável emocionalmente. Mas o transtorno bipolar mesmo é um transtorno bem específico que ele é caracterizado por um período de uma euforia, uma agitação e geralmente outro período de tristeza, de depressão mesmo. São períodos bem marcados que, no geral, que é realmente um transtorno que geralmente a pessoa já nasce com essa tendência e geralmente manifesta ao longo da vida. Não é isso que as pessoas falam que é bipolar. Na verdade, as pessoas é o popular ou falar esse termo. Mas na verdade, se as pessoas pudessem organizar isso, falariam: ah, meu chefe é emocionalmente instável. Então eu falaria É isso. um chato. Tem dia que ele é um Sim. saco, tem dia que ele é gente boa. Isso, essa é a ideia. Então, tem tratamentos no bipolar também. A pessoa pode ficar bem, mas geralmente a pessoa acaba tendo que usar medicação por bastante tempo ou até pelo resto da vida, o transtorno bipolar em si. Mas o emocionalmente instável, que hoje em dia a gente vê cada vez mais, que a pessoa é mais nervosa, mais irritada, né? Aí não, é outra situação que pode ser tratada, pode ser curada e pode ficar bem. Então, são coisas diferentes, que a gente tem que tomar cuidado para que a pessoa não se rotule, né, de bipolar. Camila, depressão. A depressão é alguma coisa química no organismo, ela é psicológica, assim, é sazonal. O momento de agora me deprime, perdi o emprego, eu me deprimo, porque tem gente que perde o emprego e não se deprime, fica triste, o que é diferente. Sim. É químico, é um processo químico do organismo, a depressão? Ela tem um fundo químico. Na verdade, tudo que tem a ver com a mente tem a ver com a química do cérebro. Por exemplo, quando eu estou pensando em alguma coisa, já estou liberando algum neurotransmissor que já está liberando uma química que está fazendo um caminho e faz com que eu tenha um raciocínio e fale. Então, tudo que tem a ver com a mente, com o raciocínio, tem a ver com química. Acontece que a depressão ela pode causar, assim, a pessoa já nasce sem uma parte da química do cérebro, com uma deficiência de uma liberação de química, ou então ela pode desenvolver isso ao longo da vida. Por exemplo, eu já nasci sem isso, como se fosse, não tenho essa substância, ou então, ao longo da vida, eu tive um trauma muito grande que meu corpo resolveu parar de transmitir aquilo. Então ter fundo psicológico. Só que no fundo, pode ter o fundo, que é a origem psicológica, mas depois sempre tem a ver com a química do cérebro. Não significa que só porque tem a ver com a química do cérebro que tem que ser tratado com medicação. Porque coisas psicológicas, mudanças psicológicas também podem, como por exemplo, se eu fizer uma atividade física, se eu tiver bons pensamentos, se eu assistir coisas boas, eu posso alterar, de forma psicologicamente falando, alterar a química do cérebro também. Então, esse caminho tem mão dupla. Eu posso pensar em coisas positivas e fazer uma química liberar mais no meu organismo, fazer uma liberação maior de endorfina, por exemplo, sabe? Então, as duas coisas funcionam. Muito, muito interessante. E é aí que pode entrar o remédio para ir compor e complementar regulando. isso. Exatamente. Por isso que a terapia e a medicação se complementam. Porque a medicação faz uma regulação mais rápida, mas a terapia faz uma regulação mais duradoura. Digamos assim, então a medicação vai fazer eu pensar um pouco mais, ficar mais feliz, pensar um pouco mais otimista, como o exemplo que você falou, eu perdi o emprego. Aí uma pessoa perdeu o emprego e ficou em depressão mesmo, ficou muito só na cama, sem querer sair de casa. E aí, tomar medicação para dar um up maior, para dar uma renovada mais rápida. E a terapia vai ajudar a pessoa a manter um pensamento positivo, manter formas de lidar com a situação. E aí, a terapia vai fazer manter, como se a terapia fizesse aquela uma torneirinha, jorrar sempre aquela quantidade certa de neurotransmissor que eu preciso, entendeu? E eu faço a imagem cênica, assim, a terapia
vai me fazendo pensar e descobrir, mexer dentro de mim, e o remédio vai ajudando a abrir essas portas. Sim, exatamente, é isso mesmo. E além do que o remédio faz essa química também ficar mais rápida, mais forte, mais intensa. Então, um potencializa o outro. O Paulo está dizendo uma coisa aqui que eu discordo. Eu discordo por experiência do assunto. Ele diz, ele insiste que a incerteza da vida nas camadas mais pobres da sociedade pensei que ele estava afirmando, poderia ser causa de depressão. Eu vejo pessoas em situação bem difícil e que são, assim, super estimuladas, corajosas, proativas. Então, eu quero que você comente isso e se tem a ver situação de menos favorecido ou mais rico. Eu conheço tanto rico deprimido que você não tem noção. Sim, tem muito a ver com a própria personalidade da pessoa, sabe, Paulo? Tem gente que tem a tendência a ser otimista, então até nas situações mais difíceis conseguem ter esse otimismo. Mas tem gente que tem a tendência de se incomodar, de ficar mais triste e acaba a pobreza, a perda de recursos financeiros pode fazer com que ela fique mais triste. É um tipo de gatilho? É sim, pode ser um tipo de gatilho que as pessoas tenham para sentir mais triste. Mas não dá para determinar que realmente vai ser. Senão a gente teria realmente uma dicotomia. Todo mundo que tem menor quantidade de financeira vai ser triste e quem tem mais dinheiro vai ser feliz, o que realmente não é na verdade. Depende do que cada um é importante para cada um, sabe? De valores. O que para mim é importante, para mim é significativo. Se eu perco aquilo que é significativo, vai ser um caso de depressão para mim. Mas, às vezes, eu tenho uma depressão sem ter perdido o emprego. A tristeza é muito comum. Eu acho que deve ser estranho e sintomático é uma pessoa que passa por perdas e não tem tristeza, não sofre com isso. Sabe? Sim. Perdeu o emprego, perdeu alguém da família. Não tá nem aí. Aí eu acho estranho, uma pessoa que não tem esse sentimento, que é outra patologia. Não sente nada. Agora, a depressão, que é um gatilho químico, uma faísca química, qualquer coisa, ela não está ligada necessariamente a um fato duro, a uma perda, por exemplo. Exatamente. E você tocou num ponto muito importante, Mônica, porque a gente hoje em dia tem a mania de achar que não pode ter sentimento. E, na verdade, que tem que ter sentimento só bom, né? Eu tenho que ter sentimento só bom, se eu tiver um sentimento ruim, tá errado. Não, os sentimentos ruins fazem parte da vida mesmo e tem que ser condizente. Algum ente querido faleceu, é natural ficar triste, é natural chorar, né? E não vai falando. É estranho. E não chorar que é o estranho. O não ter o sentimento que é estranho. A depressão ela é determinada por outros critérios. Além disso, com sintomas mais fortes, mais intensos. Então, uma tristeza muito grande que faz atrapalhar a minha curva de vida, que faz eu não conseguir dormir, que faz eu não conseguir comer, que faz eu não conseguir tomar banho, aí sim a gente pensa que não é só uma tristeza, que é um quadro depressivo. Então a gente tem que saber diferenciar. Uma tristeza que um dia eu tô mais triste, quero ficar deitada na cama por uma manhã inteira, mas depois eu levanto e consigo fazer alguma coisa, é normal. Sim. Todo mundo passa por isso. Então a gente não pode falar que a gente não quer ter isso. É normal e é normal. Aí é isso. É o que a Lorena está falando aqui agora, ó. Como é que a gente difere a tristeza da depressão? Sim, a tristeza é uma coisa mais passageira. Passageira, sim, dependendo, pode durar alguns dias, uma semana. E a depressão, ela é uma coisa que interfere na nossa curva de vida, interfere muito na nossa vida mesmo, na nossa rotina. Então, a tristeza, eu fico muito triste, posso chorar, mas eu continuo fazendo minhas coisas funcionais. Talvez eu continue tomando banho, continuo me alimentando, continuo indo trabalhar ou não, mas eu mantenho um basal de um cuidado basal, de um autocuidado basal. A depressão começa a minar esses autocuidados. Então, a depressão começa a atrapalhar eu de tomar banho, eu não consigo mais ir no trabalho, não consigo mais conviver com familiares, eu não consigo mais sair de casa. A depressão, ela atrapalha as coisas basais. A pessoa não se alimenta e perde peso de forma rápida. A pessoa, então, se alimenta demais e ganha peso de forma rápida. Então, a gente tem que pensar no que ela está interferindo além da tristeza. Se ela está se entranhando em outras áreas da vida. Essa é uma forma mais fácil da gente entender. Eu vim pra cá porque tá acabando a bateria e eu vim carregar, que eu esqueci que o carregador estava aqui desse lado. Tudo bem. Desculpa. Então essa é a diferença. Eu entendi bem a diferença disso. E é importante a gente saber, porque às vezes tem gente que estranha a gente ficar triste. Sim, sabe? Não, para com isso. Olha, mas eu tô aqui triste porque morreu minha vizinha.
E é natural ficar triste mesmo, e tem que ficar triste mesmo. Eu vi um meme hoje muito, muito interessante falando nisso que você falou. Era um bonequinho falando pro outro, eu tô triste. Aí o outro, fica triste não. Aí o primeiro, então tá, então não fica triste não, obrigado. Era isso mesmo. E Como na se verdade, pudesse. como se fosse uma decisão nossa ficar triste, né? E não é assim, a gente fica triste porque faz parte da vida, porque a gente tem emoções, porque a gente tem conexões de afeto com as pessoas, isso é saudável, né? A gente E tem você perder, eu acho que você deve, inclusive, se deixar ter esse luto. se deixar, porque se você incubar aquilo, ignorar que isso acontece, pode trazer sim um problema maior no futuro. Aí sim pode produzir a depressão ou algum outro problema, né? Até a Eu Sueli acho, em botar, né? sim, botar, exatamente. A Sueli perguntou se a tristeza pode ser um gatilho para depressão. Pode ser se a gente não reagir. Então eu tô triste, mas eu tô me esforçando para fazer alguma coisa. Eu tô lá chorando pela minha vizinha, mas eu fui lá tomar banho, mesmo assim eu tô tentando comer alguma coisa, tô tentando me esforçar para sair daquela. Aí beleza, mas se eu não me esforçar e me entregar para aquilo, aquilo pode ser um gatilho para depressão. Vai necessariamente ser? Não vai necessariamente ser, mas pode ser que seja. E quais Essa é a são os diferença. primeiros sinais de uma depressão realmente? Os primeiros sinais é quando você começa a mudar o seu comportamento. Então, de cada pessoa é diferente. Mas eu tenho um comportamento de ser uma pessoa de conversar com todo mundo, de ser comunicativa. Então, de repente, eu começo a não fazer isso, a não querer conversar mesmo e fico muito tempo assim. Ou Se então eu isola? me isolo. Mas assim, se isolar quando a gente fica triste é normal. Mas ficar muito tempo, Sim. perdurar isso, aí sim é mais estranho. Eu sou uma pessoa assídua no trabalho. De repente eu começo a faltar muito, de repente eu começo a não ir mais no trabalho. É uma mudança. A gente falou Cuidados pessoais, né? cuidados pessoais, deixo de me cuidar, eu sou vaidosa, aí de repente eu deixo de me cuidar. O que você falou da bebida, a gente estava falando da bebida e da droga antes. Eu bebo só de vez em quando, mas de repente eu passei a beber todos os dias e fiz um efeito diferente, mais forte. Então, é sinais de que tá começando a virar uma coisa mais séria. Então, tá começando a virar a depressão mesmo. Quando você É muda o seu fato, estilo. é fato que, por exemplo, você falou agora de beber. É fato que pode haver uma pessoa aparentemente alegre por trás dessa pessoa ter uma depressiva? Sim, ela pode usar uma máscara. Aquela máscara pode ser uma coisa para as pessoas não terem acesso ao sentimento dela mesmo. Então, parecer feliz, sorrir, mas você vê aquela felicidade vazia, aquele sorriso vazio, que você não vê que é sincero, que realmente vem do fundo. Acontece para as pessoas, é como se fosse uma defesa para as pessoas não saberem que ela está daquele jeito. É fato que isso acontece mesmo. E a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas muito assim. A gente tem vários exemplos até na mídia, né? O próprio Robbie Williams, a gente teve esse exemplo, né? Muito importante, Verdade, né? Um ícone da verdade, alegria e teve esse caso de depressão gravíssimo, né? Então verdade. a Ele se gente tem. matou, não foi? Se matou, suicidou mesmo. Pelo que a mídia fala, né? É o que a mídia fala. Que é outro tema tabu que está meio mudando, né? Sim. Também, assim como os sinais da depressão, há sinais suicidas? Essa conversa de que quem diz não se mata é mito ou verdade? É mito, é mito. Quem fala em se matar tá pedindo socorro. Só o fato da pessoa falar em se matar já mostra que tem alguma coisa que não tá legal. Mesmo que esteja aquela situação de chamar a atenção, que as pessoas falam de modo pejorativo, mas de alguma forma é para pedir um socorro. A gente tem naturalmente a pulsão de viver, a pulsão de vida, a necessidade de viver. É natural do ser humano. A gente nasce como se fosse com esse, com esse chip de viver. Quando a pessoa começa a Sim. falar em morrer, de alguma forma, alguma coisa está errada. Pode ser que seja um estresse muito grande, pode ser que seja depressão. Então, a pessoa que fala, pode ser que ela tente várias vezes não realmente consuma o ato, mas ainda assim é um pedido de socorro. O Falar a gente nunca pode pensamento é verdadeiro, né? pode ser verdadeiro. Pode ter vários E, tipos de origens, mas a gente tem que dar atenção todas as vezes que alguém falar em se matar assim. e aí também a psiquiatria pode ajudar? A psiquiatria pode ajudar. A ideação suicida, tentativa de suicídio é uma coisa que a gente tem que atuar rápido e com muita atenção, com muito cuidado. Porque a ideação é só a ideia. A tentativa é fazer alguma coisa. E o pensamento já é alguma coisa que está sendo cortejado, levantada a possibilidade. Então a psiquiatria atua bastante nisso. Quando tiver algum parente, alguma pessoa próxima falando de se matar, mesmo que não pareça, porque tem aquele clichê, né, de que a pessoa que quer se matar, ela fica na cama o dia inteiro, né? A pessoa que quer se matar, ela não sai para É, trabalhar. Mas não, tem vários tipos de pensamento suicida, vários tipos de pessoas que manifestam de forma diferente.
Então, se alguém falar em se matar, tem que procurar ajuda mesmo. Alguns casos a gente consegue resolver só com terapia, outros casos precisa mesmo de medicação, como aquele que a gente falou, né? Aquele estímulo mais forte, mais intenso para segurar Sim. mesmo. Camila, para a gente voltar ao inimigo coronavírus, que tem Uhum, nome e sobrenome, sim. o que é que você pode sintetizar disso? Que dicas você pode dar para que a gente não endoide e Uhum. deixe a cabeça o mais saudável possível nesse momento de dúvidas, incertezas, medos, tensões, não sei como é que vai ser amanhã, Uhum. enfim. As dicas que eu dou é: tenha paciência que vai passar. A gente não sabe mesmo como vai ser amanhã, mas com certeza a gente está caminhando para uma melhora, para um mundo melhor, para uma situação melhor. É, tentar viver um dia depois do outro. Isso a gente vive sempre planejando o futuro, mas nesse momento não é momento de planejar o futuro, porque a gente não sabe exatamente como vai ser. Vai ter um futuro sim, que vai ser melhor, mas a gente não sabe exatamente. Então, evitar viver, pensar no futuro. Pensar em agora, o que eu posso fazer agora para melhorar minha qualidade de vida. Esse momento é da gente focar em qualidade de vida de agora, do momento. Então, como eu posso fazer para ter um convívio melhor em casa, para ter uma saúde melhor em casa, com alimentação, com atividade física, uma saúde emocional com meus familiares. Então, procurar formas de lidar sem trazer muito para a necessidade extrema de rotina, sem trazer muito também para ficar só o dia todo fazendo para o ócio, que isso também é uma coisa que angustia. Tem dias que pode ser de ócio, tem dias que pode ser de rotina, mas não uma constância muito grande dessas coisas. Saber em que momento eu tenho que puxar mais a criança para ela fazer se esforçar na matéria, ali no atividade de casa, e que momentos que eu posso deixar a criança ficar um pouco mais livre também. Então, eu foco mais nisso, a gente olhar para dentro de casa, para dentro da gente, que eu acho que é a grande lição que a gente recebe dessa pandemia toda. Tá na hora, o rico e o pobre, quem mora em qualquer casa, em qualquer lugar do mundo, tá precisando olhar para si, olhar para dentro de si, para dentro da própria família. Isso é o que eu falo de dicas mesmo. E aí tem que ser criativo. O brasileiro tem muito de ser criativo. Então, É, vamos ser criativos para fazer isso, para cuidar de nossas pessoas próximas. Quem está do nosso lado, quem está lá com o seu, como você falou, Mani, com a sua netinha lá, mas tentar cuidar de uma forma longe, mas tentar passar afeto, que a gente precisa é disso. Afeto, um ajudando a reforçar o outro e ajudando a sustentar para que todo mundo consiga passar por essa juntos e com consciência, com responsabilidade, sempre se cuidando da saúde mesmo. e o endereço da Camila aqui no Instagram é Camila Camila Nascimento Nascimento, ponto ponto psiquiatra. psiquiatra. Isso, é grande, mas é fácil. Camila Nascimento, ponto psiquiatra. Eu estou à Você é disposição, uma lá tem meu telefone querida. também. Estamos aí. Muito obrigada. Você pode dar o seu telefone, telemedicina também, SOS. Sim, fazemos mesmo. É 96181 7347. Isso está no Instagram também, 98181 7347. 7347. Exatamente. Tá E aqui. aí, eu tô aqui, a gente está fazendo telemedicina mesmo. Nesse momento, a gente está precisando fazer isso, mas é temporário. E qualquer urgência, a gente está por aqui. Muito obrigada pelo Querida, convite, Mônica. muito obrigada e quero Agradeço avisar todo mesmo. mundo que está aqui que amanhã eu recebo o Dr. Donato Rodrigues, que é neurologista e médico da medicina do sono. Ele é um dos grandes especialistas e a gente vai falar assim, vai perguntar a ele qual é a da insônia, o que, que a gente faz com ela. É muito Então, eu te importante, vai ajudar agradeço. É bastante. muito importante. Ele é o dono da unidade do sono, um grande especialista, e eu só agradeço a você a riqueza que você trouxe para a gente. É isso, muito obrigada. E você agora está no meu cast de entrevistados VIPs. Vai ser um prazer. Muito Estamos aí. obrigada a Obrigada. você. Um A beijão. vocês todos, muito obrigada. Que vocês fiquem com a luz divina, superior, consciente, o nome que você quiser dar, mas que seja a maior força no seu coração e que o seu lado sábio e firme seja maior do que o do sabotador. Exatamente. Um Muito beijo, bem. querida. Beijo. Um beijo, gente. Valeu, até amanhã. Até mais. Até amanhã.